Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Feminismos em Diálogos. Eu me chamo Diana Farias, sou mestranda do PPGLA e vou mediar o encontro de hoje, que se intitula Mulher Ideal do Século XXI e a Perpetuação de Padrões Opressores no Ser Mulher, que será dirigido pela Samara. Samara é designer pela Uninorte, mestranda no programa de pós-graduação em Letras e Artes da UEA e atualmente designer de livros na editora UEA e co-criadora de designer do estúdio Eretama. Além de ser pesquisadora nas áreas de feminismo, feminilidade, opressões, performance do feminino, design e design editorial. Eu desejo um bom encontro a todos. Peço mais uma vez para deixarem as câmeras e os microfones ligados durante toda a apresentação. E ao final da fala da Samara, vocês podem mandar perguntas pelo chat, que a gente lê depois, e fica aberto para discussão depois que a Samara terminar de falar. Boa palestra, Samara. Com você agora. Boa tarde, todo mundo me ouve? Acho que sim, né? E qualquer problema no áudio, só dá um... Beleza, obrigada, Alice. Como a Diana falou, eu me chamo Samara, sou designer, estou atualmente no PPGLA, vou já falar um pouco da minha pesquisa. Hoje a palestra é A Mulher Ideal do Século XXI e a Perpetuação dos Padrões Opressores no Ser Mulher. E aí você me pergunta o que eu quero dizer com isso, mas bora lá. Como a Diana disse ainda agora, eu sou a Samara, sou designer de livros, sou feminista sim, e sou lésbica. E isso vai dar um norte para boa parte da apresentação. Deixa eu compartilhar aqui ela rapidão. Tá na janela do Chrome. Bora lá. Prontinho. E aí nós temos um slide bonitinho aqui, como sempre. Vamos lá. Como eu estava dizendo, sou a Samara, sou designer de livros, feminista e lésbica. A minha pesquisa, ela gira em torno da Revista Feminina, que é um periódico ali do finalzinho do século XIX, que tem o intuito de educar a mulher. E a minha pesquisa está em torno desses padrões, da representação feminina dentro da revista, de como a mulher devia se comportar ali naquele período, do que ela devia almejar, inclusive, e de como ela seria mulher. Era uma revista para ensinar a mulher a ser mulher. Eu queria começar com essa reflexão, que a citação é minha, mas isso é um tweet, só queria deixar isso bem claro. Vocês não vão encontrar isso em nenhum artigo ainda. Em que eu cheguei a essa conclusão que a natureza feminina, ela compreende um conjunto de atributos que podem e vão ser controlados pelo sistema, formando o que a gente conhece por feminilidade. A feminilidade é ensinada pra gente como algo inato, né? Já tá vindo ali no nosso pacotinho do nascimento do sexo feminino. É algo que já devia vir natural com a gente, mas se a gente for parar para prestar atenção, tudo a respeito de feminilidade é imposto. Dito isso, a gente vai partir ali um pouquinho da linguagem, porque a Butler mesmo, ela defende, Judith Butler, né, ela defende que a feminilidade é algo constituído socialmente. Então, quando a gente parte dos conceitos de psicanálise, e até mesmo entrando na questão de linguagem, a psicanálise, ela chega para perguntar quem sou eu, que desejo que me concebeu, porque, querendo ou não, inúmeras teorias que a gente tem a respeito de gênero e sexualidade, elas falam muito sobre desejo. Freud, Foucault, até mesmo Beauvoir, eles vêm tratar de desejo e como isso vai refletir na minha performance dentro da sociedade. Além da questão do que eu posso saber sobre esse desejo que me habita, ele influencia diretamente na forma como eu ajo ou só naquilo que eu espero dos outros? E partindo do princípio de linguagem, a gente tem que a linguagem é um produto social, né? Ele evolui com a sociedade e isso acaba ditando muito de questão de comportamento. O comportamento, ele vai influenciar na forma como a gente se comunica e a forma como a gente se comunica vai influenciar na forma como a gente se comporta. Então, a gente vem aqui para a parte de que a inscrição dos sujeitos, sejam homens ou mulheres, no discurso do outro, ela não é rigidamente fixada. O que uma pessoa ela pode vir a falar sobre mim, pode não necessariamente vai dizer o que eu sou, né?
Então, se a gente for parar para pensar ao longo da história, a linguagem ela passou por inúmeras modificações que alteraram a sua estrutura e, com certeza, a forma como a gente usa, né? E, dito isso, as mulheres, por exemplo, elas ocupam um lugar meio que de inocência, porque elas são sempre receptoras daquilo. Elas nunca são os agentes. Elas só... É aquela premissa de que tudo foi enfiado na nossa goela desde que a gente nasceu, né? Tudo bem, Patrícia. E então a gente sofre uma espécie de castração colocado nos colocam num lugar de onipotência de uma forma que a gente perde essa autonomia de comportamento, a gente tem que seguir aquelas normas que a sociedade impõe para a gente. E quando a gente entra nesse ponto de qual é o papel da mulher na sociedade, o que a mulher deve fazer, quais regras ela deve seguir ou não, a gente entra nesse conceito que é a norma. A mulher, ela sempre vai almejar e vai viver para o lar, porque essa é a função dela na sociedade. Esse é o papel que ela nasceu para cumprir, ser cuidadora do lar. E aí, por que a gente tem esse conceito até hoje muito forte? Por conta desses costumes conservadores, porque ela, desde o século XIX, desde que o mundo é mundo, desde burguesia, a mulher, ela tem essa missão imposta a ela. Esses costumes conservadores, eles ainda estão extremamente fortes, não é à toa que a gente tem esse presidente no poder, né? Mas também a gente está sofrendo um conflito de gerações absurdo. A galera que tem a nossa cabeça, não é à toa que vocês estão aqui nessa série de palestras, trocando ideia com a gente durante esse mês. Isso está gerando um choque de gerações absurdo. A nossa mentalidade não está batendo com a mentalidade da geração anterior, e assim vai um efeito dominó, basicamente, em que a galera está realmente questionando, não deve funcionar assim, eu não vou me comportar, eu não vou engolir isso, eu não vou aceitar isso. Eu, como mulher, hoje, eu não quero viver em função de um casamento, eu não quero viver em função de uma família, eu não vou me deixar ser controlada por uma ideia de heterossexualidade compulsória, porque sim, a gente vive essa cultura de uma forma muito forte. Então, a função da feminilidade nesses moldes conservadores é isso, é a mulher ser linda, maravilhosa, estar ali disposta todos os dias em que o marido dela chegar em casa, a casa tem que estar limpa, o jantar tem que estar pronto, os filhos têm que estar bem cuidados, já feito a tarefinha de casa, tudo certinho, e ela ainda tem que estar bonita, agradável visualmente e disposta para fazer seja lá o que ele quiser fazer, enquanto ele só cumpre o papel de levar o sustento. Então, nos moldes modernos, a gente tem que a mulher, ela não quer mais fazer isso, ela não quer viver disso. Muitas mulheres conseguiram realmente sair desse papel que é imposto, mas ainda tem muitos casos assim. Inclusive, eu moro numa casa com os meus pais. Apesar do meu pai ter uma mente extremamente aberta, ele é o tipo de pessoa que ajuda em casa, mas assim, fogão é minha mãe. Ele não faz uma comida, porque ele cresceu numa casa que apenas a mãe dele, apenas as irmãs deles cuidavam dessas coisas domésticas. A minha mãe cresceu numa casa assim também. Ela tem um único irmão e são 4 mulheres. E ele não fazia absolutamente nada de serviço doméstico. Então, parte da minha criação foi assim, só que graças a Deus não perdurou, né, essa ideia. Então, a gente tem a feminilidade tradicional, que é essa que eu acabei de falar, dessa imposição de costumes, que o patriarcado ensinou pra gente, e o que significa realmente ser uma mulher, o que é ser verdadeiramente uma mulher. A gente entra na ideia de feminilidade, que é algo que já foi ensinado pra gente daquela forma, que a gente tem que agir desse jeito, mas se a gente percebe, tem uma tradição nisso, e ao mesmo tempo que a gente tem uma história muito recente que diz respeito à constituição dos sujeitos modernos, né, que ali a partir do final do século XVIII, ao longo do século XIX, e aí onde a gente já tem os movimentos, as lutas pelos direitos, e aí a gente ressalta nesse momento que muitos discursos que constituíram a feminilidade que a gente conhece hoje, essa imposta de padrões, elas faziam parte de um imaginário social da época,
que foi transmitido pela educação formal, pelas expectativas parentais, pelo senso comum, pela religião, principalmente pela religião, e pela grande produção científica, filosófica que tinha na época. E quem é que produzia esses pensamentos científicos, filosóficos na época? Eram homens. Tudo que a gente lê de Freud hoje é para ter raiva, porque ele escreveu com a ótica dele, ele escreveu o desejo dele sobre uma mulher pela ótica dele, e ele nunca parou para se questionar que aquilo que ele desejava na mulher talvez fosse um desejo que ele tivesse sobre si mesmo. Então, quando a gente para pensar nessa questão de desejo, é muito desse olhar para dentro, o que eu desejo em cima do outro, em questões de gênero, mas às vezes em questões mais sociais mesmo, também funciona. Então, a gente tem esse ponto do que a mulher devia ser naquela época, mas era um desejo masculino, era uma visão masculina daquilo. Não é à toa que a gente, quando eu falo de educação formal, é que todos os materiais destinados às mulheres ali no decorrer dos séculos eram sempre ensinando padrões visando o bem-estar masculino, visando o prazer masculino, visando dando uma visão agradável para os homens, sabe? Foi sempre em cima disso. As mulheres fazem trocentas modificações estéticas, procedimentos estéticos, e usam isso, isso e aquilo. Muitas gostam, ótimo. Mas muitas também pensando no desejo do homem. Exatamente, como ser uma boa mulher, uma mulher boa para um homem. É isso, a gente vive isso até hoje, infelizmente. E quando a gente para olhar as páginas da revista feminina, é isso, Primeiro que a gente já começa que ela foi uma das mais importantes publicações para as mulheres no Brasil. Ela foi fundada pela Virgilina de Souza Salles, que era uma mulher que estava ali naquele contexto de classe alta, sabe? Então daí a gente já tira muito do teor da revista. Se era uma pessoa rica ditando normas, a gente já vê que não atingia todas as mulheres, era para mulher, mas não atingia todas as mulheres de classes econômicas mais baixas. Ela era pertencente à família tradicional paulista, e justifica muito esse teor porque a gente vê nas páginas da revista uma presença muito forte de opiniões realmente conservadoras, porque apesar de ser fundada por uma mulher e ter um número, assim, um tanto quanto baixo de mulheres no corpo editorial dela, tinha uma presença muito forte de homens. Muitos homens escreveram os textos dessa revista e usavam pseudônimos femininos. E aí a gente já tem um gostinho da ideologia dessa revista, né? Se a gente pega que tinham muitos textos de como a mulher devia se comportar, hoje eu tô gaguejando horrores, desculpa, de como a mulher devia se comportar, e que homens publicavam usando pseudônimos femininos, a gente vê que realmente era para deleite deles. As mulheres deviam vestir aqueles vestidos da moda, usar aqueles produtos para a pele ficar mais alva, uma coisa que é muito presente na revista, para tirar as marcas de expressão, tirar espinhas. E, assim, tinha uma forte presença do teor católico da coisa. A Igreja Católica, ela dominava muito esses textos, porque era, além de ser a religião que na época dominava o Brasil, né, por questões de roubo do país, aí, como a gente já conhece pela história, né, que não foi descoberto, era uma religião dominante e dominantemente opressora. Aqui alguns exemplos de algumas páginas. Uma das matérias uma das sessões que eu mais gosto da revista é essa, o menu do meu marido. Tem umas receitas legais, mas não é por isso que eu gosto. É justamente porque ela diz o que eu falei para vocês no início. A mulher, o menu do meu marido, ele ensina isso. A mulher devia aprontar tudo na casa para quando ele chegasse para jantar, tivesse tudo certo, as crianças estivessem bonitinhas ali, maravilhosas, a comida pronta, e não era uma comida assim, tipo arroz e feijão e carne e pronto, acabou, não, prato tradicional brasileiro. Era um banquete, era realmente um banquete que ela tinha que preparar todos os dias enquanto fazia inúmeras atividades domésticas. Além de publicações voltadas à moda, que tinham uma influência absurda da cultura europeia, produtos capilares, produtos para o rosto, produto para a pele, tudo isso. E aí uma imagem que chama a atenção da gente é essa última imagem aqui no canto direito, exatamente isso, Luana, da mulher ajoelhada servindo o marido. E aí tem a frase ali, mostra que esse é um mundo de homens, né? Então a gente entra aqui eu trouxe esse pequeno trecho aqui da revista,
que, apesar de que a revista tem um teor um tanto quanto feminista, mas é muito reservado, sabe? Fala um pouco da conquista, dos direitos das mulheres, direito ao voto, realmente ela tem um editorial que ela traz essa discussão, e mesmo ela tendo essas publicações um tanto quanto progressistas, a gente pensa, a gente vê que não perde a mão do conservadorismo. Não perde a mão do conservadorismo, e cobrava muito isso em todas as páginas dela. Então a gente tem esse trecho que é a palavra da própria organizadora, da própria criadora na revista. Ela diz que a senhora soubesse conservar um ar modesto e uma atitude séria, que a todos imponham o devido respeito de uma mulher, e que a mulher sensata, principalmente se fosse casada, evitasse sair à rua com um homem que não seja o pai, o seu irmão ou o marido. E aí a gente tem essa publicação ali num período em que os homens estão indo para a guerra. Então, a mulher ela tinha que ficar em casa, comportada, linda, bela, cuidar de tudo enquanto o marido está fora. E ela não poderia ser vista com outro homem que não fosse esse, porque ia dar a visão de que, meu Deus do céu, ela está se envolvendo com outro homem, está traindo o marido, que coisa feia. Porque até hoje a gente ainda vive isso, né? De que se uma mulher ela é amiga de um homem, ai meu Deus, já estão se pegando. Não pode ter só uma amizade, ela não pode simplesmente atravessar a rua ao lado de um homem, que a galera já vai ver segundo as intenções. E nessa época bastava uma mulher que está do outro lado da sala, olhar para um homem que está do outro lado da sala, que já iam pensar, meu Deus, eles vão ter uma família. É isso. E aí a gente entra nesse ponto do surto dos conservadores, que é um ponto que eu amo colocar em discussão, porque se a gente for pensar numa visão conservadora para quem gosta de perpetuar esse tipo de costume absurdo, é alarmante e é extremamente enlouquecedor para uma pessoa conservadora olhar tantas mudanças assim. Meu Deus do céu, kit gay nas escolas. Tipo isso, sabe? E era só um livro de educação sexual. E a gente percebe esse surto muito em alta. Olha o presidente, gente. Olha a mulher que falou que o logo da Fiocruz era um pênis. Então, a gente vê que o movimento feminista ele veio para quebrar esses paradigmas, ao mesmo tempo que ele não consegue, por milhões de questões, tanto internas ao movimento, quanto é realmente muito difícil lutar contra um sistema extremamente machista e que tem a raiz ali muito forte no patriarcalismo, no sistema patriarcal. Acho que patriarcalismo fica estranho, né? Apesar dele vir para quebrar isso, é uma raiz muito forte de se quebrar, é muito difícil arrancar algo assim. Inclusive a gente, de vez em quando, a gente consegue notar, meu Deus, eu estou tendo uma atitude extremamente machista. E é só algo que foi tão normalizado pra gente enquanto a gente está crescendo que a gente demora realmente a se criticar. Então, é uma coisa que eu deixo para vocês. Questionem suas atitudes para com outras mulheres, até para si mesmas, porque às vezes a gente deixa de se comportar de uma forma porque a gente pensa que aquilo não vai ser bem visto para a sociedade. Mas quem é que dita as normas da sociedade? Quem é que define se aquilo vai ser bem visto ou não? Se eu estiver desconfortável de determinada forma, então aquilo eu tenho que parar. Nossa, está desconfortável para mim, então eu não vou fazer isso. Se isso é confortável para mim, então eu vou fazer isso. É simples, porque ser mulher hoje é um ato de resistência. E aí a gente tem que entender que continuar cultivando essa cultura de rivalidade feminina, gente, isso não vai levar a gente para lugar nenhum. É uma coisa que a Adrienne Rich fala, que é uma escritora lésbica que infelizmente proibiu que seus escritos fossem publicados até daqui a alguns anos ainda, mas a gente já encontra alguns ensaios dela pela internet. Ela tem um ensaio que fala sobre a heterossexualidade compulsória e a existência lésbica. E nesse ensaio ela traz o conceito do contínuo lésbico, que é basicamente um espaço onde as mulheres se amam, mas não no sentido carnal da coisa, não no sentido de desejo. É realmente você respeitar uma outra mulher, você ter uma amizade com uma outra mulher, porque antigamente o lesbianismo era visto dessa forma, né? Eram relações de mulheres, até mesmo como amigas. Isso já era visto como lesbianismo, porque, né? Uma mulher não pode ser amiga da outra. Então ela incentiva que a gente faça uso, que a gente tenha um contínuo lésbico, que as mulheres realmente consigam se unir contra o sistema que as oprime e não contra elas mesmas. E o mais engraçado é que eu tenho um mega roteiro aqui para seguir nessa palestra. Eu já fugi meu roteiro todinho, mas eu tô falando exatamente o que eu quero falar.
Mas vamos lá. Esses também são outros trechos que a gente tem na revista, em que diz que a mulher, além de rainha do lar, ela é em tudo contrário ao homem. Que basicamente diz que a mulher ela não pode fazer aquilo que o homem faz, porque o papel dela na sociedade é outro, né? As 3 primeiras décadas do século foram traçadas por esse discurso ideológico absurdo que só colocou a gente lá no cantinho, né? E isso, de novo, vem das ideias conservadoras e machismo, e esse conceito patriarcal que a gente vive em grande parte por influência da igreja. E é um pensamento, assim, que, além de ter tido grande influência na construção da sociedade, na construção do que nós somos hoje, foi algo que contribuiu para essa visão de que a mulher ela tem o papel de mãe, esposa e dona de casa, ou rainha do lar, como é colocado na revista. E que essa imagem de mãe, esposa e dona de casa, ela é a mais importante função da mulher dentro da sociedade, porque corresponde exatamente àquilo que foi colocado pela igreja, que foi ensinado por médicos, por juristas, foi legitimado pelo Estado, principalmente isso, o poder religioso e Estado juntos é uma combinação alarmante, inclusive é outra coisa que somada ao poder militar, tá aí o que a gente está vendo, né, na situação atual política desse país. E foi um costume que foi divulgado de forma muito intensa pela imprensa, porque era o que podia ser publicado, né? A gente vivia, assim, naquele momento, ali no início do século ainda, uma censura, principalmente no que diz respeito a veículos editoriais, porque a maioria desses veículos eram dirigidos por homens, eram financiados por homens. Eu não sei se vocês conhecem uma série chamada The Bold Type, entrou na Netflix esses tempos, e é sobre uma revista feminina, que a diretora da revista, ela quer falar sobre feminismo, ela quer dar liberdade e autonomia às mulheres para se conhecerem, conhecer seus direitos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tem um conselho em que dita tudo que a revista pode publicar ou não, porque o conselho é quem dá o dinheiro, e o conselho é majoritariamente composto por homens, e esses homens definem o que vai ser publicado nessa revista ou não. Então, desde que esteja de acordo com o que eles pensam, com o que agrada a eles, ok, você pode publicar. Se for contra o que eu penso, você não pode publicar. Inclusive, eu recomendo essa série se você quer entrar no ramo editorial, quer entender como funciona mais ou menos a censura dentro do ramo editorial, antes mesmo da publicação, recomendo. Tem altos e baixos, mas recomendo realmente essa série. E aí, quando a gente passa para o Código Civil de 1916, que ele é realmente problemático, eu diria, porque ele sacramentou a inferioridade da mulher casada ao marido. Porque, para o homem, ele era visto como chefe da sociedade conjugal, né? Então, cabia a ele tanto a representação legal, quanto a administração dos bens de consumo do casal e dos particulares da esposa. Tudo. Tudo que a esposa quisesse fazer, ela não tinha autonomia para fazer sozinha. Ela tinha que falar com ele, tinha que ser comunicada, ele tinha que autorizar. Porque era ele que era dono da grana, né? Ele que soltava essa grana para ela fazer o que quisesse fazer. E é engraçado porque tem um anúncio na revista feminina, que é um anúncio de sabe aquelas cozinhas conjugadas que já vende tudo junto, tipo um móvel planejado, que já vem tudo junto, fogão, geladeira, armários e tal. Tem um anúncio disso na revista e a chamada dela é bem assim. Tem o novo, e aí diz o modelo, né, da cozinha, e aí embaixo, peça ao seu marido para adquiri-la. Então, mesmo que a mulher tivesse ali consumindo uma revista que era para ela tinha que pedir do marido autorização para poder consumir algo que ela queria consumir. Se é que ela desejava realmente uma cozinha daquela, mas eu acho que era necessário para a época. Enfim. Tornando a mulher completamente incapaz de fazer qualquer coisa, de escolher algo, ou pelo menos ir na vendinha comprar alguma coisa, porque ela tinha que dar satisfação de tudo para o marido. Basicamente, justificar tudo que está na nota fiscal da compra para ele. E essa ordem jurídica acabou incorporando e legalizando esse modelo que colocava a mulher como dependente e subordinada ao homem. E ele era visto, até hoje ainda é visto em alguns lugares, em algumas culturas, como senhor da ação, né? A mulher era declarada inabilitada, basicamente, para o exercício de ser cidadã, de viver a vida dela. É isso.
E aí a gente entra aqui nesse pontinho da Marília Cecília Cortez Cristiano de Souza, que diz que pesquisas registram que o marido, tal como um pai, se sentia no dever de punir com violência sua esposa quando desobedecido. Embora nenhum código permitisse ou sequer revelasse tais agressões, estas se davam sob a proteção de regras de costume. A violência só era vista como selvageria e brutalidade quando exercida diante dos considerados pelas classes médias e altas como seus iguais, ou daqueles que privavam o casal. E isso é um trecho em que, no texto da Maria Cecília, ela se refere exatamente à continuação do Código Civil de 1916, que complementa que, além do homem ele ter todo o poder, toda a autonomia dentro para gerir as coisas da casa e da família, ele também tinha esse direito de punir a mulher caso ele achasse necessário. E aí esse último trecho chama atenção, que ele só é visto como selvageria se estiver na frente dos iguais dele, se ele estiver na frente dos outros burgueses, sabe? Porque pessoas abaixo deles não eram pessoas dignas de respeito para poder não ver aquele tipo de atrocidade. Então a gente entra aqui na discussão de que padrões opressores são esses. Que, bora lá ver se vocês concordam comigo, se eles ainda existem. A gente tem as imagens femininas carregadas de modelo de comportamento, como elas devem vestir, como elas devem agir, o que elas devem usar, qual o produto é melhor para tal coisa. A gente tinha, na época, pouquíssimos textos que se referiam à mulher solteira, a gente tinha essa enorme valorização de que o casamento era aquilo que a mulher devia almejar, que ela devia desejar em todos os pontos da vida, ela devia viver em função daquilo. A gente tem as normas definidas, as normas de comportamento definidas pela Igreja Católica, né, até hoje. Inclusive, a gente tem uma passagem na Bíblia, não lembro qual é o livro, não lembro exatamente nada, mas que diz mais ou menos assim, de que a mulher, ela deve respeitar e viver para com o seu marido, né? Que ela deve realmente... a mulher deve... Não lembro a passagem, mas enfim, é isso. Que a mulher deve respeitar o seu marido e viver, meio que diz que ela deve viver em função da família, mas diz que é do marido. E aí a continuação dessa passagem é justamente que o marido ele tem o mesmo dever de viver para a sua esposa, para a sua família e tudo mais. Mas na maioria das missas que eu fui, pois parei de ir, justamente por conta de uma das interpretações do padre nessa passagem, foi justamente essa. A gente recebe aqueles livretinhos, né, da missa, no início, e aí no livreto tinha a passagem completa que o padre devia ler. Mas ele leu justamente só a parte da mulher, que ela devia estar ali para viver em função da família e do marido, e pulou, assim, a parte de que o marido devia estar igualmente dedicado a ela, né? E aí eu fiquei, legal, né? Padre machistinha. Foi isso. E os padrões de beleza da propaganda que a gente vê muito forte até hoje, principalmente em... Vocês consomem propaganda de perfume, que tem mulheres extremamente magras, cercada por vários homens, e como se aquilo fosse passar aquele perfume e voam vários homens nela, como se ela fosse a última mulher do mundo só por causa de um perfume. E a propaganda dá a entender de que aquele é o maior desejo da mulher. Realmente tem um monte de homens se atirando por cima dela. Então a gente, passando para fracasso, já que eu entrei na questão de propaganda, ele traz aqui essa reflexão que, em contato com o poder ideológico da propaganda, o indivíduo ele passa a crer que o seu pensamento, a sua maneira de agir, o seu comportamento e a sua maneira de ver o mundo surgem exclusivamente em si mesmo. A propaganda ela fornece a ele esse surgimento de ser único e exclusivo, fazendo com que não perceba que suas atitudes são moldadas pela ideologia veiculada. Vocês já sentiram a necessidade de adquirir um produto só por causa da propaganda e não porque realmente precisam daquele produto? É isso que o fracasso fala. A gente sente uma necessidade de consumir produtos ou procedimentos estéticos ou roupas novas, por conta dessa cultura visual que as propagandas estão tão massivamente enfiando na gente, né? Enfiando na nossa goela. E quem produz essas propagandas, ou para quem essas propagandas são produzidas? Para deleite do olhar masculino. O mercado publicitário, ele é majoritariamente masculino e produzido com visão masculina. Apesar de que o produto seja para mulher, quem elaborou toda aquela propaganda foi um homem,
Por isso a gente vê muitas coisas que se contradizem, do tipo mulheres sorrindo super felizes em uma propaganda de depilação, ou mulheres super felizes em uma propaganda de absorvente, e eu duvido que alguém aqui fique super feliz e sorridente enquanto está menstruada. Então a gente entra no ponto do bom e do mau feminismo, né? Que a revista, voltando ali à minha pesquisa, ela falava sim de feminismo, mas ela tinha essas duas vertentes de feminismo. O bom, que era o feminismo que ela pregava, que é aquele que a gente conhece hoje como antifeminismo. Então a gente tem uma revista feminista que prega feminismo e o comportamento feminino, mas esse feminismo que ela pregava é o que a gente vê hoje como antifeminismo. Nossa, eu fico super feliz lavando roupa porque é terapia, tá? Mas limpar a casa não é pra mim, não. Enfim. E aí, esse antifeminismo para a revista, que era o feminismo que ela considerava bom e tal, era o feminismo cristão e respeitador dos princípios morais da família brasileira. Aquele famoso, a família tradicional brasileira que o nosso presidente adora. E era o único feminismo que a revista apoiava. Ela condenava o que ela chama de mau feminismo, que está longe, muito, muito, muito longe de ser o feminismo que a gente conhece como feminismo radical. Mas era combatido porque a revista via esse feminismo que apenas exigia os direitos igualitários, né, para as mulheres, porque ela via ele como anárquico, revolucionário, divorcista. Um feminismo que quer dar direito às mulheres, a revista via como divorcista. Mas uma vez que era uma revista que pregava, né, um bom casamento, bem faz muito sentido a gente ver essa perspectiva dela. Então aí eu tenho que perguntar para vocês agora, para a gente discutir daqui a pouco, o que realmente é feminilidade, né? Se a gente for buscar no dicionário, a gente vai encontrar isso aqui, que é a característica e a particularidade, ou o estado particular da mulher, o comportamento feminino ou a feminilidade. E, por extensão, é o que designa um conjunto formado por mulheres, a beleza da feminilidade. É a designação do sexo feminino, é a maneira de agir que denota futilidade e frivolidade. Essa é a melhor definição que eu já achei. É uma definição pejorativa, graças a Deus que o dicionário vê como pejorativo. Mas é a definição que a gente tem na sociedade, né? E aí, quando a gente entra para discutir essa questão de feminilidade, o que é feminino, o que é ser mulher, como a gente percebe essas características que são ditas femininas, seja de uma forma direta ou indireta, e como isso vai nos definir. Somos mulheres, estamos reféns da feminilidade, de certa forma. Então, o que é realmente feminilidade? O que é ser uma mulher feminina? O que é ser uma mulher, afinal de contas? E quando a gente define esses conceitos no ponto de vista do patriarcalismo, desse modo de vida machista que existe na sociedade, a gente vê a feminilidade como aquela mulher magra, esbelta, tipo Juliana Paz em propaganda de cerveja, sabe? Que eu acho que, por sinal, ridículo aquela visão que colocam nela como se ela fosse um objeto ali também, né? Aquele é o padrão de feminilidade pro Brasil, sabe? Mulher do corpão, peitão, bundão, cabelão, morena, loira. Mas aquele tipo, se tu tem uma gordurinha a mais, tu tem uma pancinha ali de chope, de churrasquinho a mais, tu já não é uma mulher 100% feminina. Apesar de que o mesmo modelo que fala que uma mulher feminina é aquela que nasce mulher, que a feminilidade é algo inato, então se eu já nasci mulher, eu já sou feminina, certo? E aí, ao mesmo tempo, quando eu chego na vida adulta e eu não sigo esse padrão feminino, eu não sou feminina, então olha a contradição aí nesse sistema. E aí, por que a gente discute até hoje padrões de feminilidade? Por que é tão importante a gente discutir isso? Porque eu tiro por mim, eu não sou uma mulher que respeita esse conceito de feminilidade. Nem quero, porque eu não me sinto confortável estando refém de um padrão que eu vejo como opressor. Mas é uma coisa minha, não é confortável para mim, eu não quero isso. Mas aí eu deixo de ser feminina, eu deixo de ser uma mulher, é isso? Então, é por isso que é tão importante a gente discutir. Uma mulher trans, por exemplo, qual é o padrão de feminilidade que uma mulher trans segue? Em algum padrão, ela se espelha para seguir, ela quer atingir um padrão de feminilidade que a sociedade ensinou que é ser feminino, que é ser mulher. E aí a gente vê, muitas vezes, mulheres trans sendo retratadas de forma muito caricatas, como se fossem mulheres defeituosas, como alguns chargistas já colocaram. E aí a gente pensa, pô, beleza, mas então aquela mulher, por não ser tão feminina, trans ou não, ela não é mulher mais.
E aí a Adrienne Rich, quando ela reflete sobre essa questão de feminilidade na sociedade, ela diz isso aqui, que a gente precisa perceber a heterossexualidade como uma instituição política que retira o poder das mulheres. E realmente, a gente entra num sistema que diz pra gente como a gente deve se comportar, o que a gente deve falar ou não, inclusive o que a gente deve vestir ou não, que corte de cabelo, que tinta de cabelo a gente deve ter. E é algo que está sendo imposto pra gente por causa desse modelo heterossexual, porque a gente tem que estar de uma forma que vai gerar desejo nos homens. E aí, tudo isso foi pautado em algumas visões teóricas, tanto da Rich, que eu esqueci de colocar aqui nesse slide, mas também da Perrault, da Butler, do Bourdieu, do Freud, da Maria Rita Kell. Então, vários teóricos, aí a gente pega assim, a gente lê uma porrada de coisas sobre gênero, sobre performance de gênero, sobre sexualidade, sobre feminismo e junta. E aí você termina doido. Exatamente. Mas é isso, a gente realmente tem que ter uma visão teórica muito abrangente para poder a gente conseguir chegar numa conclusão, e mesmo assim não tem como a gente chegar numa conclusão certa, porque uma vez que a gente define que isso aqui é feminilidade, eu estou excluindo alguma coisa. Uma vez que a gente define que isso aqui é ser mulher, eu estou excluindo alguma coisa. Então não dá. É simplesmente só, cara, deixa, vive, seja quem você é. Mas a sociedade ela não funciona dessa forma. Ela precisa de uma visão do eu e do outro. O meu eu, ele tem que ter um outro, e esse outro, muitas das vezes, até como a própria Beauvoir diz, ele é inferior ao meu eu. Ele tem que ser um outro, ele é um acessório da sociedade. Ele é alguém que está sendo subjugado. A sociedade precisa subjugar alguém. É assim que esse sistema funciona, é assim que o sistema capitalista funciona. Sempre tem que existir um mais pobre, que é quem vai sofrer. E aí, em questões de relação de poder voltadas para gênero, é exatamente a mesma coisa. A gente tem o homem, que é o eu, e o outro é sempre todo aquele que não é homem. Seja mulher, seja trans, seja... Se a gente entrar no parâmetro de sexualidade, é sempre o homem cis que vai para cima. É sempre ele que tem a moral, é sempre ele que tem a autonomia dentro dessas relações de poder. E aí a gente, trazendo o Perrault, ela diz que, beleza, mas aí o teu sexo é o que te define? Se tu não pertence ao gênero num corpo que foi dado a ti, e aí? Tu deixa de ser aquela pessoa? Tu deixa de ter aquela importância na sociedade? Se teu corpo ele é biologicamente masculino, tu tem que ser masculino, da forma como a sociedade ensina. Então, quando a gente traz também Butler, que ela fala que o status construído do gênero é teorizado como radicalmente independente do sexo, que o próprio gênero se torna um artifício flutuante, com a consequência de que homem e masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo feminino quanto um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino, a Butler responde aqui nesse trecho: cara, vive a tua vida do jeito que tu quiser. E aí a gente, trazendo o Bourdieu, ele fala que ser masculino e feminino, de acordo com a norma vigente, não é algo natural. A masculinização do corpo masculino e a feminização do corpo feminino é uma tarefa interminável. E até mesmo indeterminável, porque se a gente for... Eu estava lendo esses dias uma pesquisa bem interessante, que se a gente não vivesse numa cultura, numa sociedade que tem a cultura de heterossexualidade compulsória, todo mundo seria bissexual. Por quê? Porque justamente é algo natural. Sexualidade e gênero são coisas naturais. É uma questão de conforto, é uma questão de como eu vou me sentir bem. A sociedade ela não pode me ferir a um ponto de dizer como eu devo ser e quem eu devo ser. Então, aí a pergunta: toda mulher que é o ser possuidor de feminilidade, como a sociedade diz, que vai contra esses parâmetros definidos, ela não é feminina? E aí, claro, a gente entra na questão de cores, né? Porque quando a gente nasce, nos dão duas caixinhas. Nos dão duas caixinhas, não. A gente tem duas opções de caixinha que a gente não pode escolher. Se você nasce com um órgão sexual feminino, você recebe a caixinha rosa, que vai ter as coisas como aquela definição pejorativa lá diz, que vai ter as frivolidades da vida feminina, né? E se você nasce com um órgão sexual masculino, você vai receber a caixinha azul, que tem as coisas, privilégios, basicamente. Caixinha azul tem privilégios, justamente porque é do homem, né?
Essa questão de cor é uma coisa muito curiosa, porque é cultural pra gente que o rosa, ele denota feminilidade, é uma cor que representa a mulher, né? E o azul, que representa o homem. Sendo que, se a gente voltar lá na história, em questões de psicologia das cores, o azul, antigamente, ele era a cor feminina e o rosa era a cor masculina. E aí eu não sei que BO que deu aí no decorrer da história, que resolveram mudar e aí passaram a ter o rosa como essa cor que denota a feminilidade, né? E aí, beleza. A feminilidade é inata ao corpo feminino? Como eu disse lá no início, a sociedade diz que é, né? Se você nasceu mulher, você vai ser feminina para sempre. Aí, se você olha dentro dos padrões da sociedade, eu sou feminina? A sociedade diz que não. Então, não é algo inato a mim. E aí, vou concluir aqui rapidinho, para a gente ir para as perguntas, porque é a parte mais legal dessa palestra. A gente precisa, sim, questionar esses padrões impostos, justamente por serem padrões impostos, eles ferem muito o nosso eu, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, e às vezes eles ferem num sentido físico que chega a nos causar violências físicas. Realmente, quantos casos a gente já viu de violências físicas por aí, de mulheres apanhando? Eu não entro nem na questão de feminicídio agora, porque realmente essa é uma pauta muito, muito preocupante que tem que ser falada. Mas eu digo em questão de mulheres lésbicas, realmente muitas apanham na rua justamente só por estarem passeando com suas namoradas, ou por não seguirem o padrão de feminilidade que a sociedade achava legal ela seguir. Muitos homens se incomodam com isso, usam palavras como machuda, sapatão, e outras trocentas palavras em tom pejorativo, para simplesmente xingar uma pessoa que está andando na rua. Ou então, como já aconteceu comigo uma vez, estava eu indo comprar pão, e aí passou um taxista doido mandando eu ir para a igreja, porque talvez só a igreja pudesse resolver meu problema, né? Não sei qual era o problema que ele estava vendo, mas enfim. E aí, muitas vezes, quando nós mulheres, tentamos questionar essas coisas, tentamos conversar sobre essas coisas, nós somos vistas como barraqueiras. O fato da mulher querer ter voz, querer se posicionar sobre algo, ela é barraqueira, ela é encrenqueira, ela é histérica, porque ela está causando demais, ela está reclamando demais, isso não devia acontecer. Então a gente vê que a gente ainda vive nesse momento do século XIX, do século XVII, do século, sei lá, às vezes Idade das Pedras, só falta um homem sair puxando a mulher pelo cabelo para andar na rua, para mostrar que ele é propriedade dela. E aí eu queria perguntar de vocês o que é feminilidade para vocês e que a gente possa continuar a discussão aqui. E eu trago essa reflexão da Butler, que ela diz que a presunção de uma identidade feminina pode inintencionalmente excluir sujeitos que não se enquadram nas exigências normativas dessa categoria. Que é como eu disse, se eu consigo definir exatamente o que é feminilidade, eu vou acabar excluindo alguém. Se eu definir o que é ser mulher, eu vou acabar excluindo alguém. Então, só vamos viver nossa vida, né? E aí, de novo, a Rich, assim, eu tô viciada na Dwayne Rich atualmente, tô estudando muito as teorias dela. Ela diz que a autonomia e a igualdade das mulheres são uma ameaça à família, à religião e ao Estado. E realmente a gente vê. Se a gente conseguir cultivar essa cultura do contínuo lésbico que ela defende, imagina uma porrada de mulher raivosa, histérica, barraqueira, unida, exigindo seus direitos. É o que o feminismo propõe, né? Mas, infelizmente, a gente se perde muito dentro do feminismo com as trocentas vertentes que ele tem, porque tem alguns movimentos, assim, dentro do feminismo que eles tentam desmerecer e desvalorizar a luta da outra mulher. Então, a partir do momento que a gente consegue definir, realmente cultivar essa ideia do contínuo lésbico que ela defende, a gente consegue uma fronte unida, cara, uma frente unida para derrubar o sistema, é só o que a gente precisa. Imagina se todos os operários se revoltassem contra os milionários. Se todo mundo para de trabalhar, o capitalismo para de funcionar, e aí? Só que, né, a gente tem medo porque o assalariado vai passar fome se ele parar de trabalhar. Enfim, minhas referências principais. E é isso. Samara, parabéns, sempre excelente, sempre muito coerente, sempre muito, muito importante cada coisa que tu traz pra gente em cada palestra que tu ministras.
E mesmo já conhecendo tua pesquisa, já tendo certa intimidade com as coisas que tu estuda, é sempre muito impressionante ouvir falar. Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada por esse momento de reflexão e de questionamentos. Eu acho que uma palavra que pode definir bem tudo que tu traz pra gente em cada uma das tuas abordagens é questionamento. É sempre uma oportunidade e um chamamento para isso, né? Pra gente realmente questionar os nossos padrões, os nossos momentos de... os nossos cenários de inserção, né? E esse momento que a gente está inserido, né? O cenário desse momento, né? Então, é sempre muito interessante ver o contraponto do antigo, do republicano, com o que a gente tem agora. Então, é como se a gente estivesse vivendo sempre um ciclo. Então, constantemente a gente está retornando a padrões antigos, a padrões que a gente acha que já quebrou, mas que, na verdade, eles estão cada vez mais fortes e sendo cada vez mais legitimados por conta do nosso cenário político, principalmente, né? Então, só para lembrar, o chat está aberto para perguntas, comentários, qualquer coisa, vocês podem utilizar a ferramenta de levantar a mão também, né? A Maria Alice já trouxe um comentário bem interessante. Durante toda a palestra nós fomos vendo alguns comentários, né, bem pontuais e muito interessantes, que a Samara já foi respondendo. Mas a Maria Alice trouxe o seguinte: apesar de a feminilidade ser vista como um padrão positivo e correto esperado das mulheres, quando ela é vista em homens é extremamente negativa. Isso demonstra o quanto a feminilidade não é positivo nem mesmo para as mulheres. Por ser mulher, ser feminina é ruim, é feio e é vergonhoso. Se a Maria Alice quiser abrir o microfone para comentar mais, pode fazer isso. Mas, Samara, sua resposta, por favor. Eu acho que é uma coisa até que a gente estava conversando por esses tempos, de que realmente, pelo fato, é justamente isso que ela trouxe, que se a feminilidade ela não é bem vista quando ela está sendo performada por algum homem, só nos dá certeza de que a feminilidade é algo que tem que ser inferior, e não é algo que devia estar sendo usado pelo homem porque ele está querendo abrir mão do maior... Meu Deus, qual é a palavra que eu usei ainda agora? Do privilégio que ele tem na sociedade. Ele ser feminino é tão ruim assim? É tão mal visto? Por que é vergonhoso? Por que é ruim um homem ser feminino? É tão inferior assim na nossa sociedade isso? E aí a Luana falou... Não, eu só ia comentar que esse é um comentário interessante, né? E isso tudo do que você falou, né, já é muito verdade, de que quando é projetado pra gente, tá ótimo. Mas até quando é projetado pra gente é delicado, porque uma mulher hiperfeminina, ela é reduzida a isso, né? A questão da futilidade, né? A questão desse valor pejorativo da palavra, né? Então, uma mulher que realmente tem orgulho, que realmente tem, claro, toda a questão da pressão, que a Alicia trouxe no comentário dela, já vou ler, mas que a gente tem muito essa questão de, tipo, as mulheres, elas devem ser certamente femininas, mas só até um ponto específico, que é justamente o ponto que agrada à sociedade patriarcal machista. Então, o comentário da Alicia vai tocar justamente nesse ponto. Samara, no início da apresentação, você comentou sobre as mudanças corporais, cirurgias plásticas, dietas restritivas, harmonizações, etc. E mencionou rapidamente que algumas são feitas em relação à opressão denotada pelo olhar do homem, mas que outras acontecem pela preferência de algumas mulheres. Não seriam essas preferências também uma consequência da imposição patriarcal de feminilidade? Afinal de contas, a estrutura muito se beneficia das constantes insaciáveis insatisfações de mulheres com seus corpos. Sim, aí a gente entra naquele debate, meu Deus, esse é livre-arbítrio ou isso está tão culturalmente naturalizado que eu estou entendendo como se fosse uma preferência minha. Hoje a Alice me mandou um perfil de um cara que ele é dentista aqui em Manaus, que ele está fazendo harmonização facial, né? E é interessante porque ele está deixando o nariz de todo mundo igual. Inclusive, um homem fez uma rinoplastia com ele e é um nariz feminino num rosto masculino, está extremamente deslocado. Então, eu penso que ele só pegou um nariz que é socialmente bonito e está colocando no rosto de todo mundo. Mas, e essa questão realmente, muitas pessoas elas fazem essas modificações
estéticas, por questão de que culturalmente aquele nariz não é bem visto, aquele lábio não é bem visto. Tem gente que faz bichectomia, né? Porque ter bochecha não é bem visto. Gente, eu sou quase um fofão. Mas assim, a mídia, ela tá tão forte em cima desses procedimentos que realmente a gente passa a naturalizar isso. Nossa, seria ideal se eu fizesse uma limpeza no meu rosto para sumir com todas as espinhas. Gente, espinhas são coisas tão naturais, acontecem, principalmente quando a gente tá na TPM, estoura cada uma na nossa fuça que, né? Mas assim, pode ser realmente, tem mulher que, meu Deus, eu tenho um peito tão pequeno, eu queria ter mais peito. Ela quer ter mais peito porque ela acha que o peito dela é pequeno. Por ela. Isso é uma coisa. Agora, nossa, eu queria ter mais peito pra, sei lá, conseguir uns caras mais bonitos. Aí, o primeiro que ela tá errada porque ela tá visando um cara. Mas, brincadeiras à parte, tem realmente, existem mulheres que procuram procedimentos estéticos por preferência, tirando as que fazem por questões de saúde, porque existem esses casos, mas tem mulheres que procuram fazer por questão de preferência própria, de autoestima, de se sentir mais confortável daquela forma. Da mesma forma que, para quem tem disforia de gênero, por exemplo, não se sente confortável naquele corpo, então molda o corpo para algo, para uma casca em que ele se sinta confortável. É esse ponto. É uma questão de estar confortável com o seu próprio corpo. Isso realmente vai além das imposições da sociedade. Espero ter te respondido. A Alice está comentando que é uma linha muito tênue entre a escolha própria e a imposição, né? E eu acho que, desculpa passar por cima de vocês, Amaro, mas eu acho que é justamente isso, constantemente o uso de, e não só das cirurgias, né? Isso a gente está falando de uma questão macro, de uma questão que realmente a gente se assusta, a gente se preocupa. Ainda mais nesse caso que a Samara trouxe hoje do açougueiro de Manaus, mas em diversas coisas, né? O tamanho do nosso cabelo, a quantidade de maquiagem que a gente usa, as roupas que a gente usa, né? O quanto é escolha nossa e o quanto é imposição, né? É o mito da beleza, Luciana. O mito da beleza. Da Naomi Wolf. Teve até recentemente um mini curso sobre isso de uma colega nossa, da Marina Ferreira. Bem interessante depois procurar sobre isso. A professora Maristela trouxe também uma pergunta, Sam. No seu estudo, você... Opa, subiu aqui? No seu estudo, você encontrou muitas representações da mulher em revistas femininas atuais, como aquelas mostradas na figura, a mulher servindo o homem, estando linda para ele, etc. Em que contextos? Olha, como eu faço a pesquisa nessa revista, realmente eu estou me debruçando nessa revista. E aí acabo não consumindo as revistas atuais. Só que o que eu vi de alguns estudos, até 2010, se não me engano, foi possível encontrar naquela revista Caras, que é de fofoca, né, até, coisas que têm esse intuito da mulher estar ali de forma gráfica, de forma visual ali, uma imagem, alguma ilustração, da mulher servindo o homem, da mulher sendo submissa ao homem nesse ponto dentro de casa, sabe? Estando linda para ele. Mas hoje a gente vê, não só em revistas como blogs, como novelas, como todo o material midiático que a gente vê hoje, principalmente nas propagandas, como tem muito esse olhar e esse objetivo da mulher buscar aquele produto, aquele padrão de comportamento em prol do prazer masculino, em prol de agradar um homem. A gente não encontra muito, só a gente parar de normalizar tudo e prestar mais atenção e realmente analisar com um olhar mais crítico tudo que a gente consome, porque a gente vai ver, tá em tudo quanto é canto. Mas em questão de revista, como o modelo revista está caindo por terra, a gente está só nas revistas digitais e acabam tendo outro teor de circulação. Hoje a gente fofoca é mais Instagram, né, mais Facebook, não tem mais esse corpo editorial, mas a gente encontra, como a Andra citou na palestra dela, muitas revistas, muitas páginas antifeministas a gente encontra nas redes sociais. Como a Alice trouxe também na pesquisa dela, realmente tem muitos veículos
editoriais online aí que eles trazem num teor mais textual, sabe? Fica mais implícito, porque eles utilizam aquele discurso normatizador de que a mulher deve buscar aquela leve contornada de situação, não aquela contornada ali no texto, e vão enrolando, embromando, para no final concluir exatamente isso, de que a mulher ela deve buscar sempre estar agradando o homem, porque a gente ainda vive nesse modelo, então vai funcionar sempre em prol deles, enquanto a gente não conseguir mudar esse cenário. Já, Diana, dá pitaco aí. Eu gosto sim. Excelente, Samara. Muito, muito obrigada pelas respostas. A Alice já trouxe uma pergunta. Sam, nessa ideia das redes sociais e venda de ideia, alguma pessoa influencer que você acompanha, que tem uma leitura fala mais crítica em relação a essas questões, etc? Cara, tem muitos perfis feministas que eu ando seguindo, que estão aparecendo na minha rede ultimamente. Inclusive, volta e meia eu faço algum repost deles, né? Eu não vou lembrar agora os users, meu Deus. Alice, tu tá acompanhando. Cadê a Alice? Alice, a gente compartilhou alguns perfis. Se tu lembrar os nomes de alguns. Eu vou já digitar aqui, já tô procurando. Beleza, obrigada. Mas tem uma pessoa que eu sigo, ela não é bem influencer, que foi inclusive quem me apresentou a teoria da Rich, que ela simplesmente tem um perfil basicamente de lifestyle vegano, e aconteceu que por ela ser lésbica, ela tem muitas reflexões, ela traz muitas reflexões de estilo de vida dela, e ela tem um podcast, inclusive, podcast Sapataria, em que ela traz discussões feministas, Camila Pupulin no Instagram, deixa eu colocar aqui. Então, para quem é vegano e quiser mais receitinhas do perfil dela, recomendo, inclusive. Quem gosta de gatos e cachorros também. E aí ela tem esse podcast, Sapataria, em que ela traz várias discussões feministas. São todas lésbicas no podcast. Se eu não me engano, tem uma bissexual só. Em que elas trazem discussões, tanto teorias em cima da Judith Butler, discutem Foucault, discutem a teoria do outro, teoria de gênero, performance de gênero. É muito, muito, muito legal. E por serem mulheres na nossa faixa etária, basicamente 20 e poucos, 30 anos, assim, é uma linguagem bem maneira, bem confortável de consumir, recomendo. E aí tem a Psifêmia também, que a Marilice acabou de jogar aí. Que essa é muito legal. E tem Meu Deus, qual foi a outra que eu vi esses dias? E o legal é que a gente segue um perfil desse, minha faixa etária também. Isso, professora, é sua faixa etária, claro. Não passa dos 30. E aí tem... se tiver outra pergunta, já jogo, enquanto eu procuro o perfil. Eu tô atenta aqui no chat, por enquanto nenhuma pergunta. Mas tu sabes que eu tenho inúmeros comentários para fazer, fiz algumas anotações, inclusive a questão da influência da igreja, né, principalmente da igreja católica, mas o cristianismo, de modo geral, né, tem esse peso em cima da sociedade brasileira, da sociedade ocidental, né, você trouxe uma expressão, né, desde que o mundo é mundo, a gente tem divisão de trabalho muito fortemente definida pelo gênero, né, aliás, pelo sexo e posteriormente pelo gênero, né. E aí essa questão da igreja, eu lembro que eu também, o momento que eu desisti de fato da igreja católica foi por conta de uma homilia do Dia das Mães, que eu não lembro se eu já comentei isso contigo, mas enfim, que foi justamente um dia que eu tinha ido à missa assim com o coração aberto para realmente ouvir aquilo que fosse falado, mas que nesse dia específico era o Dia das Mães, eu tinha ido também como, enfim, Dia das Mães ou a missa com a minha mãe. E aí o padre falava que a tarefa é de educar os filhos, de cuidar da casa, enfim, depositava toda a graça da maternidade, todo o privilégio de criar os filhos em cima da mãe, mas também colocava toda a culpa. Então, tudo aquilo que desse errado seria culpa da mãe, tudo aquilo que fosse bom também seria graças à mãe, né? E o homem realmente
tinha aquele papel apenas e unicamente de sustentar, de dar dinheiro para comprar roupa, digamos assim. E é engraçado como isso é um reflexo realmente da nossa realidade brasileira, né? Que tem realmente um certo histórico de abandono paternal, mas que não justifica. Esse discurso nunca justificará. Eu acho que é justamente o caminho contrário que deve ser feito. E que, inclusive, nos casamentos, é muito comum você ver, na hora dos votos, quando os votos são prontos, o noivo falar, jurar, prometer fidelidade, compreensão, cuidado e tudo mais, tudo aquilo que a gente já conhece, na saúde, na doença, na saudade, na tristeza, enfim. Mas quando são os votos da mulher, fala todas as mesmas coisas, mas também promete obediência. E é uma coisa que o último casamento que eu fui foi em 2019, um casamento de amigos novos, da minha idade, né? E primeiro que já é um pouco, caraca, as pessoas ainda se casam, né? E as pessoas se casam novas, aos 19 anos. E num casamento de uma pessoa de 19 anos ainda ter esse discurso de a mulher deve obediência. E é constante, né, esse papel de subordinação que a mulher deve ao homem, né? E um outro ponto que eu anotei aqui, que eu até marquei, foi a questão que você falou da performance da feminilidade ser pensada por homens para os homens, né? Então, é a nossa constante. A feminilidade, ela é pensada majoritariamente pelos homens. Então, pelo prazer masculino, seja visual, seja sexual. Então, até falar de sexo, a gente fala na perspectiva do homem. Como que as mulheres podem ser melhores para o homem? Na perspectiva do lado sexual, né, no caso. Então, realmente, eu lembro que quando eu estava começando a ingressar no feminismo, começando a me subverter, digamos assim, eu reclamava de algumas coisas, como, por exemplo, o sutiã. Sempre reclamei muito do sutiã, de como é desconfortável, de como aperta, de que não foi pensado para mulheres com seios grandes, foi pensado para seios pequenos. Então, tem toda essa problemática. E na época, eu tava no extremo oposto do meu melhor amigo. Na época, ele tava numa vibe bem reacionária e eu já tava indo pro lado revolucionário. Graças a Deus, ele agora é revolucionário também. E aí ele falava, de mulheres para mulheres. E não, se você der uma olhada muito rápida na história da moda, você sabe que a grande maioria das invenções de moda foi pensada por homens. Então, a questão do bolso das calças, enfim, diversas coisas. Inclusive coisas que são desnecessárias de serem pensadas na perspectiva masculina e feminina, como, por exemplo, o lado de abotoar a camisa, né? Então, são várias questõezinhas, vários pontos que às vezes a gente deixa passar batido, mas que pesquisas como a sua trazem à tona e fazem a gente realmente ter esses estalos, principalmente quando a gente entra em confronto e começa a dialogar com pessoas que pensam minimamente parecidamente com a gente. E aí a gente vai descobrindo que não somos apenas nós que estamos completamente incomodadas e completamente revoltadas e, como uma vez falaram pra gente, né, afetadas por aquilo que acontece ao nosso redor. Então a gente realmente presta atenção em cada detalhe e busca realmente perguntar por quê, como, para quem, para poder dizer o nosso grande e sonoro não. Então, um exemplo é o famoso de mulher para mulher da Marisa. Os donos são homens, então daí a gente tira. Eu vou só ver esse comentário aqui da Regiane. Ficou curiosa em entender algum momento. Não é uma questão de... vou ler logo aqui. A Regiane ficou curiosa em entender em algum momento se eu me deparo com a insuficiência das definições ocidentais para as performances de gênero, como, por exemplo, a categoria mulher não é capaz de traduzir tudo que o feminino abre em possibilidade de ser. Intriga as reflexões no sentido de desconstruir e propor possibilidades que subvertam categorias esgotadas como a de mulher. Eu não... Pessoalmente, assim, eu não vejo como uma insuficiência nas definições. Eu acho que a gente está tão preocupado em definir
que a gente esquece que nem tudo vai ser daquela forma, nem tudo vai... Não é uma receita de bolo, não é nada exato. Nós somos seres humanos com suas vontades, suas liberdades, e não tem como realmente chegar e definir, não, uma mulher, para ser feminina, sinônimo do feminino é cabelo longo, arrumado, bem penteado, maquiada, vestido, salto. E a mulher que não segue isso, ela deixa de ser. Então, não é uma questão de insuficiência, mas eu acho que a dependência que a gente tem dessas definições, que a gente não devia ter, a gente devia ter o livre-arbítrio, ter o direito a exercer o nosso livre-arbítrio nesse ponto de questão de performance de gênero. Sobre desconstruir, propor possibilidades que subvertam categorias, questão de diálogo. A gente vive um problema na sociedade que é muito difícil dialogar, né? Todo mundo já quer logo ir pro grito, já quer logo discutir. É muito difícil nós, mulheres, conseguirmos discutir, conversar com homens sobre, debater com homens sobre questões de gênero ou sexualidade, porque eles se exaltam logo. A partir do momento que você fala que o homem ele tem que abrir mão desses privilégios para poder viver realmente em sociedade, respeitando com quem ele vive, a gente entra naquela categoria de, ai meu Deus, mas nem todo homem é assim. De fato, nem todo homem. Alguns homens realmente têm bom caráter, né? Mas muitos não. E aí eles querem estar sempre superiores, uma posição superior, porque eles foram ensinados que estar nessa posição superior é muito confortável e eles não querem perder isso. Imagina se você vive a sua vida inteira, você cresce em uma posição extremamente privilegiada, em que sempre tem um outro na sociedade para que vai estar ali palavra, meu Deus, que vai ser inferior a você, vamos nessa palavra mesmo. É muito confortável, eu não quero sair nessa posição. Se tem alguém inferior a mim, eu tô melhor que ele, né? Eu não, por questão de orgulho, digamos, eu não quero sair dessa posição. E é muito difícil de desconstruir e propor coisas que vão contra essas categorias, porque a gente... Qual é o espaço que a gente tem para fazer isso? Dentro de casa, muitos lares não permitem esse tipo de discussão. Nas escolas, muitas escolas não permitem esse tipo de discussão. Um exemplo tá aí, o que foi o auê do kit gay pelo presidente, que ele andava com aquele livro que não era nada de kit gay, para cima e para baixo. Eu acho que ele estava consumindo aquele livro, né? Mas a gente não pode, tudo muito, a gente vive meio que uma ditadura educacional em que a gente não pode comentar coisas que são tão banais, sabe? São coisas da vida, de questão de comportamento, de liberdade. A gente não pode ter a liberdade de viver quem a gente realmente é. Nós mulheres somos proibidas de viver a nossa mulheridade, digamos assim, porque existe uma sociedade que massacra a gente, porque a nossa mulheridade fere o conceito de mulher deles. A gente tem realmente, principalmente, eu acho que tem muitas professoras aqui, ou muitas pessoas que virão a ser professoras, que a gente tem que tentar colocar essa discussão em pauta. Claro que a gente tem que dar uma contornada na situação, porque muitos lugares não permitem, mas a gente tem que tentar colocar essa discussão. Eu acho que esse é o intuito dessa roda de palestras, desse compilado de palestras que a gente fez aqui do Feminismos em Diálogo, é colocar em discussão coisas que a gente precisa discutir realmente, a gente precisa encontrar de forma conjunta, se possível, encontrar meios de contornar a forma como a sociedade tenta subjugar a gente e inibir de só viver, sabe, de ser livre. A questão é o diálogo, a gente só vai conseguir mudar alguma coisa com o diálogo, mas nem todo mundo está disposto a ouvir. Perfeito, Sam. Sobre isso, a Maria Alice comenta que não deveria ser necessário demarcar, mas atualmente é um ato político que ajuda a trazer visibilidade para a existência desses corpos, das sexualidades, etc. A Alicia fez mais uma pergunta. Ela te pergunta como você enxerga a questão da interseccionalidade. Lembrei que você comentou acerca dos feminismos plurais. Cara, é complicado, né? Eu acho que não tem outra palavra. É realmente complicado, porque o movimento, trazendo pra gente aqui, o movimento ele é feminista. O objetivo seria morte aos homens. Não, quem dera, mas não. É essa questão de conseguir direitos igualitários para as mulheres também. O direito ao voto, vamos queimar sutiã, como a Diana disse, que sutiã realmente não foi pensado para mulheres com seios grandes, foi pensado apenas para esconder mamilos, porque
como algumas pesquisas já disseram, homens não se controlam ao ver mamilos femininos. Enfim. Inclusive, o Instagram não deixa a gente mostrar mamilos femininos, mas os mamilos masculinos são mostrados. Vai entender, né? Mas essa questão de interseccionalidade é muito complicada quando a gente está num movimento macro que é para melhorar para todo mundo que está dentro dele. Mas aí a gente tem as especificidades. Porque as mulheres negras não sofrem as mesmas coisas que as mulheres brancas, que as mulheres lésbicas não sofrem as mesmas coisas que as mulheres cis, heterossexuais, que isso e que todas essas categoriazinhas elas vão sofrer opressões diferentes. Isso a gente entende e é muito nítido. Eu posso falar por mim mesma. Só que o problema tá quando um grupo não respeita a luta do outro, quando um grupo acha que sofre mais que o outro. Tem uns 3 anos, teve uma petição em São Paulo para mudar a sequência da sigla de LGBT para GLBT. Foi uma iniciativa gay que lançou a petição para mudar a sigla, para colocar o G na frente, porque os gays sofrem mais que as mulheres, sofrem mais que as lésbicas, então eles deviam ter prioridade na sigla e vir antes. Então daí a gente já tira o quão absurdo é a gente estar no meio que acha que sempre um vai sofrer mais e por isso ele deve ter mais importância que o outro. Gente, é uma luta. Apesar dessas questões muito específicas de um grupo ou de outro, mas é uma luta que todo mundo está trabalhando em prol de uma sociedade em que a gente não corra o risco de morrer ao sair na rua, sabe? A gente devia pautar realmente quais são as prioridades das nossas lutas e ir tentando derrubar todas elas, e não, porque o fulano sofre mais que eu, então ele é mais importante que eu, isso não existe, tá todo mundo aqui correndo o mesmo risco de morte quando sai na rua. Então, acho que é isso que a gente devia priorizar. Obrigada, Sam. A Carmen comentou aqui que estava participando de uma formação onde a palestrante era uma psicóloga, e a mesma colocou que nós fomos educadas numa educação violenta, e essa educação acontece primeiro no lar, através dos pais quando batem, silenciando seus filhos, dizendo que a criança não sabe, e por aí vai. Você quer comentar sobre isso? Com certeza, né? Eu só acho isso com certeza, Diana sabe. Então, eu tive uma educação parcialmente violenta, digamos. Eu só consegui me assumir tem uns 2, 3 anos, eu acho. Eu nunca fui muito feminina, então meus pais já sabiam, né? Mas aquele tal negócio de, eu só vou tomar como verdade a partir do momento que for falado. E aí eu nunca tive muita liberdade para me expressar. Não em questão de sexualidade também, apenas questão de dar opinião, porque é aquela cultura de que os mais velhos são mais sábios e eles são detentores de toda a sabedoria do mundo, do universo, e a gente devia dar importância para a palavra deles. Essa questão de os mais velhos são mais sábios, eu só vejo que eles tiveram mais tempo de vida, mas não necessariamente aproveitaram a vida a ponto de realmente aprender alguma coisa e tirar desse tempo deles de vida uma experiência legal, sabe? E de poder realmente ensinar a gente, como filhos deles. Rapidinho, eu me desconcentrei aqui lendo um comentário. Mas a questão do mais velho não significa que ele realmente vai ser mais sábio. Ele não soube aproveitar o tempo de vida dele a ponto de realmente adquirir alguma sabedoria para poder repassar, né? Essa questão das crianças não serem levadas em conta, a opinião das crianças não serem levadas em conta, porque elas são crianças, elas não sabem o que elas querem da vida. Na verdade, muito pelo contrário disso, né? Tem muita criança que sabe muito bem o que quer, inclusive estudos defendem que a sexualidade da criança ela é definida ali nos 8 anos de idade. E aí eu cresci assim, eu não tinha voz, a não ser que fosse uma voz que concordasse com o que eles falavam. Eu não podia questionar, eu não podia debater, eu não podia discordar, porque podia gerar trocentas represálias, né? Várias represálias aí que iam de físicas a psicológicas, inclusive vários traumas até hoje. Mas, sim, isso é uma das coisas que a gente discute muito no nosso grupo de amizades, assim, no nosso círculo de amizades, que é uma questão de, cara, eu vou ter filho. Olha a responsabilidade que é ter um filho, é uma outra vida, é uma pessoa que até certo ponto ela vai depender de mim e eu vou ter que ensinar ela a ser um bom ser humano, sabe? Porque de ser humano escroto o mundo já tá cheio. E aí, vale realmente
apenas essa questão que enfiam na nossa cabeça de maternidade, de que as mulheres têm que ser mães, de que é a coisa mais linda do mundo ter um filho. Eu não consigo ver um parto normal como a coisa mais linda do mundo, me desculpem. É extremamente doloroso, né? E é muito, muito complicado. É uma parada que realmente dá muitos gatilhos para discutir, porque eu discordo muito de pais que batem em filhos, pais que silenciam os filhos, porque eu fui esse filho, eu fui essa filha que foi silenciada. E tu não ter voz é muito foda, cara. Acho que muitos aqui sabem disso. É muito complicado e, pô, é uma pessoa, sabe? É um outro ser humano, não é um animal, não é um ser que não pensa. Na verdade, nem animal a gente trata assim, né? Não é um ser irracional que a gente tem que ditar tudo que ele faz, inclusive as vontades dele. É só outro ser humano. Sam, posso falar? Pode. Eu achei interessante e me sensibilizei com a tua fala e tudo que você acabou de comentar em relação ao meu comentário me remeteu à semana que passou que eu participei, foi uma semana toda em relação a formação era em relação à prevenção contra o abuso sexual, né, de crianças do 18 de maio, e como faz parte do meu tema, do mestrado, então, assim, eu faço essas formações por conta própria mesmo, e enquanto você falava, me remeteu bastante a tua fala, não foi diferente do que a psicóloga falou, ressaltando, gente, aqui para todas nós, que a psicóloga, ela é cristã, e ela fez toda essa fala que você está falando ali, ela falou, claro que dentro da psicologia, né? Então, assim, é muito doloroso, sabe? Ouvir, no caso que você passou, né, a tua experiência, muitas crianças ali são silenciadas, e isso é um fator número um para que aquela criança passe por um abuso sexual. Isso é um fato, ela mostrou, ela comprovou, sabe, gente? Então, assim, é uma ação, além de ser violenta, destrutiva, que cabe, eu vou me colocar como mãe, porque eu sou mãe dois adolescentes já, e já uma adulta, então, assim, é necessário, sabe, a gente, mãe, mulher, pensar como é que eu estou tratando meu filho dentro de casa, porque quando eu faço esse uso desse comportamento, usando a violência verbal, física e tudo mais, eu vou ter consequências que realmente vai causar uma opressão àquela criança, e não tenha dúvida que isso leva para a vida adulta, e hoje nós vemos esse modelo que historicamente vem sendo reproduzido, né? Então, era isso a minha observação, e ao mesmo tempo, assim, eu sou bem solidária, sabe, a tua fala, porque já trabalho há mais ou menos 7 anos com adolescentes e crianças, né, tanto é que isso me inquietou bastante, e desenvolvi, né, um trabalho, e se tornou trabalho de pesquisa, e estou trabalhando nele para a conclusão do mestrado. Então, assim, é destruidor realmente, né, e, assim, eu deixo o meu repúdio fortemente, sabe, a essa postura violenta, a maneira como vem se reproduzindo, infelizmente, vem se reproduzindo diariamente, né, e ela ainda colocou, e não teve como eu deixar de terminar, de assistir a formação de Olhos Secos, sabe, porque ela disse dessa maneira, eu fico pensando aqui, que essas crianças, esses adolescentes estão 24 horas com seus opressores. E aí eu fico meditando, a escola está fechada. A escola é a válvula de escape dessas vítimas. E a escola agora está fechada nesse período de pandemia. Então, sabe, gente, realmente não tem como a gente ficar calado, a gente precisa realmente externar, a gente precisa realmente discutir, dialogar. E, assim, não sei como é que vocês veem, mas eu tenho uma opinião muito minha, e dentro do meu lar, como eu comentei, coloquei no chat, eu sou evangélica desde 14 anos. Mas, assim, eu tenho uma opinião bem diferente, e, assim,
não sei como que vocês vão me compreender, mas o meu olhar em relação a essa... Foi muito pertinente a tua colocação, Diana, coloquei até no chat, mas assim, eu vejo da seguinte maneira: existem discursos de mero interesse próprio para quem está na frente de uma liderança. E muitas das vezes é levado para um discurso eclesiástico, discursos que só são interesses mesmo para determinadas esferas. Porque eu caminho desde os 14 anos, né? Comentei algumas coisas aí no chat. Tenho um filho varão, e desde que eu passei a ter essas leituras, esses diálogos, participando em eventos, a gente acaba se permitindo, abrindo, e o conhecimento liberta, o conhecimento te dá essa abertura. Aí, o que acontece? Eu tenho trazido esses diálogos, você me fez lembrar, e muito bem colocado, Sam, quando você diz assim, a gente não pode se expressar, a gente não pode chegar com aquele pai, com aquela mãe, falar o que está sentindo, o que é dentro dele. Então, assim, após todos esses contatos que eu venho tendo durante esses anos, eu resolvi, sabe? Isso já está com quase 5 anos atrás. Eu mesma resolvi, eu mesma faço essa proposta dentro da minha casa, com os meus filhos, e trago N temas, porque é uma maneira, sabe? De dizer para aquele filho: você tem liberdade, você precisa se expressar. Eu não sou somente sua mãe, eu estou aqui, eu estou para lhe entender, sou amiga, e eu acredito que é dessa maneira, ao meu ver, de que eu posso desconstruir, porque eu sou professora já há quase 14 anos, e felizmente ou infelizmente, não sei se eu estou sendo coerente falando esses dois termos aí, mas a escola, a gente é bem visível, quando estamos numa sala de aula, que a educação, ele traz do lar. Essa educação violenta, ele traz do lar, infelizmente. Então, eu vejo assim, no meu ver, como professora, como mãe de 3 filhos, que dentro do lar, eu posso desconstruir, eu posso começar fazendo com os meus filhos, dando essa abertura, para que eles possam levar para a vida deles, em todos os meios onde eles estiverem, eles levarem outro olhar, outra maneira, outra educação. Então, assim, eu tenho feito dessa maneira e eu digo para vocês, tem dado muito certo para mim, com os meus filhos, e digo para eles: filhos, você não é o centro da Terra, existe uma diversidade, e nós precisamos ter sensibilidade. Então, é essa a minha contribuição, e eu só tenho a agradecer, viu, desde já, a equipe, a todos vocês, meus parabéns a todos os palestrantes por esse tempo aqui que eu passei com vocês, eu aprendi bastante com vocês, muito obrigada. Obrigada pelo comentário maravilhoso, Carmen. E é muito disso, a intolerância, ela vem de casa, né? As crianças, quando mais novas, elas só replicam o comportamento que elas veem dos pais. E essa questão que tu trouxe, que é absurdamente delicada, sobre violência sexual, quando a gente transforma esse assunto de sexo em tabu dentro de casa, o teu filho, ele nunca vai conseguir definir ou reconhecer um abuso na rua, ou seja lá onde for, até mesmo em casa. Às vezes muitas crianças não conseguem entender aquilo como abuso justamente porque nunca tiveram essa conversa, e realmente, de novo, a gente volta ao ponto de que a maioria dos problemas se resolveriam com diálogos abertos. E sobre o que a Regiane comentou aqui sobre a interseccionalidade, de um corpo preto recebe um tratamento totalmente diferente, sim, eu concordo completamente com isso. E quando eu digo que a gente está numa luta só, que devia todo mundo se unir pela luta, é porque eu vejo no movimento feminista o seguinte: se a gente tem um grupo ali de mulheres pretas que estão lutando pelas suas causas, as outras feministas não se envolvem, sabe? A luta das mulheres pretas. Então, por que a gente não soma tudo para lutar por todas essas pautas de todo mundo? É dessa forma que eu vejo. Não é porque aquele grupo tem uma luta específica que eu vou abrir mão de lutar junto. Não, o movimento, ele é justamente isso. É para todo mundo que está dentro desse movimento se unir para lutar em prol daquilo, não só para excluir. Eu espero que eu tenha sido mais clara dessa vez. E a Alice disse que queria comentar também sobre.
Eu ia falar um pouco sobre interseccionalidade. Eu não sei se a Regiane ainda está aqui presente, mas ela comentou bastante aqui no chat. Porque, assim, quando a gente fala de interseccionalidade, a gente está falando de feminismo negro, né? E aí, no caso, sobre a opressão específica das mulheres negras, que perpassa aí, por isso que se chama, né, interseccional, perpassa por raça e classe. Então elas têm essa discriminação aí dupla ou tripla, né? Se os homens negros em relação aos homens brancos já têm essa discriminação pela cor e pela raça, imagine as mulheres negras em relação às mulheres brancas, aos homens negros, aos homens brancos. Então elas estão aí bem abaixo nesse quesito, né? Nesse sentido de visibilidade, digamos assim, de validação. Então, acho que sim, quando a gente fala de interseccionalidade, é essa coisa bem específica que a Regiane trouxe aqui. Mas o seu discurso de falar sobre um grupo, né, que invalida o outro, é real também. Eu sei que tu não quis dizer sobre somos todos iguais. É um discurso até racista, né, a gente dizer isso, porque não é. Mas eu entendo, realmente há essa questão de cada grupo tem a sua especificidade, e aí o outro não entende, né? Invalida e tudo. E eu acho que é isso que eu queria comentar. É isso mesmo. E é justamente isso. Quando eu falo que somos todos iguais, é porque está todo mundo na mesma luta. Então, pô, se eu tenho. Vamos lá para um discurso meio armamentista, desculpa, mas é uma analogia que veio muito rápido aqui na minha cabeça agora. Se eu tenho munição para lutar a luta do outro, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou unir forças com ele para lutar em prol de um inimigo em comum? A gente tem um inimigo em comum, que é esse modelo de sociedade que a gente já viu que não funciona. E se eu tenho interesse para derrubar aquele inimigo, se eu sei que o meu amigo ele tem uma luta que é em prol dos direitos dele de simplesmente existir, sem correr risco de violências, porque eu não vou unir se eu também estou lutando pelo meu direito de existir. A luta dele, ela nunca vai invalidar a minha. Mas eu posso sim unir forças. É exatamente isso, a questão é unir forças. Agora, quando a gente tem um movimento, o movimento LGBT ele é absurdamente tóxico por conta disso, porque a gente tem um grupo que sofre mais que os outros, e só por causa disso os outros têm que ser invalidados, têm que ter suas lutas diminuídas. A gente vê isso também muito no feminismo. Só porque o outro grupo ele tem uma luta diferente da minha, eu vou invalidar a luta dele, porque essa daqui eu vejo que é mais importante para mim? Não, cara, a gente só tem que, sabe, chega todo mundo assim, um grupão, e vai tacar fogo no Congresso, vai tacar fogo lá em Brasília, é isso. Se a gente for em maior número, a gente consegue incendiar um maior espaço. É isso. Acho que esse é um ponto, né, da interseccionalidade que a gente sempre vai ter muita discussão para entender, porque vai entrar justamente na questão dos lugares de fala, né? As pessoas que estão na pele do sofrimento específico vão entender muito melhor do que as pessoas que só estudam sobre isso, que só escutam vivências, né? Assim como a vivência, ela não consegue, às vezes a vivência não consegue abarcar coisas que são trazidas pelo estudo, né? Então é por isso que é muito importante as duas constantes juntas, né? Vivenciar a experiência feminina, a experiência LGBT, a experiência trans, enfim, as diversas experiências de vida que se tem. E entender que realmente pessoas sofrem. É um termo que, inclusive, eu aprendi com a professora Maristela, né? A dupla. Nossa, esqueci o termo. Professora, ajuda. Dupla desvantagem, né? Se eu não me engano, né? Quando ela traz pra gente a Bell Hooks, ela traz bastante sobre isso. Então, dupla desvantagem, isso mesmo. E muito obrigada, professora. Então, é uma coisa que realmente, então, eu, no meu privilégio de mulher branca, eu vou ter já falei, né? Vou ter um lugar privilegiado em relação a uma mulher negra, mas aí eu vou perdendo em outros aspectos, né? A única coisa que a gente tem em comum seria o ser mulher, né? Então, é de realmente ir vendo justamente essa palavrinha-chave, né? As interseções que vão fazer com que a gente seja realmente companheiro de luta, antes de perpassar a amizade, antes de perpassar o romântico, antes de perpassar diversos outros fatores, vem justamente o companheirismo na luta, né? A camaradagem. Inclusive, uma pequena curiosidade, a palavra aliança, né, que a gente usa para definir o anel de compromisso e tal, quando a gente fala, vem de aliado, né? E aí, eu lembro que quando eu descobri isso, me deu uma outra visão para o uso do anel de compromisso, né? Porque eu sempre considerei as pessoas ao meu redor
importa muito mais do que a guerra as pessoas que estão ao nosso lado na guerra, né? Então, às vezes a gente luta batalhas que não são nossas. A gente luta algumas guerras que não deveríamos estar lutando. Então, é sempre muito importante a constância da consciência de que cada momento pede uma luta específica e que há as lutas constantes, né? Então, o movimento feminista, ele precisa realmente desse reconhecimento de que ele nunca vai conseguir ser unitário e jamais vai ser totalitário, né? Então, por isso a importância de cada uma dessas percepções diferentes, né? Mas essas percepções, elas só são trazidas de fato para a discussão quando a gente dá voz. Então, o meu papel enquanto mulher feminista branca é impulsionar o discurso das outras etnias, seja ele indígena, seja ele negro, seja ele asiático, seja qual for, né? E entender que cada uma dessas culturas vai ter uma visão muito diferente, né? A gente traz muito pro ocidental e, enfim, são diversas outras nuances que a gente tem com relação a essa nossa luta que intitula o evento, né? Então, é realmente por isso que eu falo, uma palavra que define bem todo e qualquer encontro com a Samara é questionamento, porque é justamente a necessidade de questionar as estruturas que a gente está inserido, as estruturas que a gente perpetua, mesmo que sem querer, né? Então, é muito importante trazer as vivências, mas também é importante trazer a pauta embasada, referenciada, e é muito bonita, é realmente muito potente ver que enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está falando no chat, a Alicia pedindo referência e todo mundo tendo alguma referência para dar. Isso realmente é o que faz a fagulha acontecer, né? Porque a gente começa uma fagulha aqui, a gente vai alimentando pequenas fogueiras para incendiar lá fora e realmente queimar tudo aquilo que precisa ser queimado para reconstruir de uma forma que cada vivência, cada indivíduo tenha um lugar de respeito e de dignidade dentro da sociedade e que isso seja realmente visível a todos. E é por isso que eu amo ter a Diana como amiga, gente, é isso. Mas é muito esse ponto mesmo, a gente tem que parar de ter essas lutas específicas dentro dos nossos nichos e, porque, cara, é assim, vamos lá, eu sou mulher, eu luto em prol do feminismo, eu sou branca, eu tenho um privilégio aí no meio. E aí, vamos lá, eu sou lésbica, meu Deus. Dentro do feminismo lésbico, a gente tem dois movimentos, não é um feminismo lésbico geral. A gente tem das lésbicas que são femininas e das lésbicas que não são femininas. E aí tem uma opressão ainda, inclusive, desses dois tipos de lésbicas, né? As lésbicas femininas têm mais privilégio na sociedade porque elas não sofrem tanto preconceito como as não femininas. E aí, sim, elas conseguem oprimir. Essa padrão. E elas conseguem oprimir as não femininas. Então, se a gente for para pensar, a gente está num movimento que está em prol de todas nós, mas que consegue ter uma especificidade, assim, muito, eu vejo até como egoísta, às vezes, a minha luta é mais importante que a dela, que não sei o que, eu não vou lutar a luta dela, não é isso, cara. A gente vê esses conservadores aí, eles não se uniram para colocar esse presidente no poder. Por que a gente não pode se unir para derrubar um sistema também? Eu não falo só do sistema, vamos acabar com a homofobia, vamos acabar com o machismo, vamos acabar... Não, a gente tem que, realmente, a gente precisa de uma reforma no sistema do país para acabar com a desigualdade de uma forma geral. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não consegue se unir para, sei lá, conquistar um direito ao fato de andar na rua sem correr risco de sofrer um estupro? Sabe, é uma questão muito que a gente realmente tem que parar para pensar, cara, a gente só precisa se unir, sabe? A gente precisa realmente respeitar a luta dos outros, das outras, no caso, né? A gente precisa entender que a luta de uma mãe, ela é diferente da minha luta, mas e aí? Ela é uma mulher de qualquer forma, por que eu não vou lutar a luta dela também? É questão de, vamos passar o álcool em gel na mão e segurar a mão de todo mundo, cara. É isso, só vamos. E eu queria muito agradecer a todas vocês que ficaram aqui até agora. Se vocês quiserem continuar discutindo, a gente vai, só vai. E alguém tem mais alguma pergunta, mais algum comentário, mais algum caos para colocar aqui? Oi, Sam. Oi, Sandro. Olha só, eu sou professor, tenho acompanhado os encontros, né?
É um encontro, eu trabalho com direitos humanos, e é um encontro que me interessa bastante. E deixar um livro de uma escritora italiana, que foi lançado recentemente, traduzido para o português, provavelmente alguns de vocês já devem ter conhecimento, O Caliban e a Bruxa, é a professora, a escritora Silvia, esqueci os... Federici. Isso, muito interessante. Eu participei recentemente na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui em Minas Gerais, sobre essa temática, e o livro foi tratado não apenas como esse estereótipo da mulher como professora associado à bruxa, né? A tia, a bruxa, e muito interessante a colocação que a gente escutou, né, lá nesse evento, e ela também trabalha com a questão do capital, né, como esse sistema capitalista influencia nessa sedimentação desse estereótipo, né? Mulher ainda continua sendo vista como a Vênus de Willendorf, né? Essa exploração dos corpos, né? Essa erotização, mulher, e são coisas verdadeiramente que, através desses encontros que têm sido feitos, realizados, né? Criar uma consciência maior no público feminino do valor que elas têm, né? A autonomia que elas têm, a capacidade, né? Como uma professora de sociologia um dia disse, a única coisa que diferencia uma mulher de um homem é o dismorfismo sexual. A única coisa. Tudo que o homem faz, a mulher dá conta de fazer e fazer muito bem. Portanto, Sam, queria parabenizar a todos vocês e agradecer pela oportunidade que vocês me deram também de participar desse evento. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigadão pela contribuição aí, Sandro. Realmente, a questão se a gente levar em conta a questão do capital, né, a gente vive num sistema em que quem tem dinheiro pode mais, né? E como a gente ainda tem uma cultura em muitos nichos, inclusive no meu nicho de design, ainda tem uma cultura muito forte de que os homens têm um piso salarial muito mais alto do que das mulheres, exercendo a mesma função. Então, se quem tem dinheiro tem mais, a mulher sendo refém dessa disparidade salarial, nunca vai ter poder, né, se a gente parar para pensar. Acho que é por isso que é muito mais urgente essa questão de dialogar e se unir para poder lutar mesmo. Porque só fazendo barulho, só sendo histérica, só sendo barraqueira que a gente vai conseguir alguma coisa, já que toda vez que a gente levanta a voz a gente é isso, então vamos de histeria. Mas... Tem uma... Desculpa, Sam. Recentemente, na Universidade de Harvard, uma escritora nigeriana, ela chama Chimamanda Adichie. Ela lançou um livro, eu acho que chama O Perigo de uma Única História. Nessa palestra que ela deu, ela falando sobre como que se constrói o racismo, como que se constrói a discriminação, pelo menos assim, em termos de África, né? E ela falando como que ela fez para se libertar disso, porque pensa, uma mulher, né, que também nas sociedades africanas tem um papel inferior, como que uma mulher dá conta de romper, inclusive com a própria hegemonia da literatura inglesa, e começa a construir uma literatura valorizando a própria língua, a ponto de lançar, na verdade, uma perspectiva completamente nova, a meu ver. Essa perspectiva da mulher como produtora, como protagonista, né? Mas ela levanta essa questão, sim, do capital, né? O capital que molda, conte uma única história, e isso basta. O poder acaba acontecendo e se manifestando da sua forma mais dramática. Então, era isso, essas contribuições, esses diálogos muito importantes, pertinentes. Um abraço, muito obrigado.
Deixa eu agradecer de novo, e realmente são sugestões de leituras, assim, legais, né, são confortáveis de se ler, não são aquelas densas teorias que a gente está acostumado a lidar fazendo estudo dessa área, e realmente a Chimamanda, ela conseguiu abrir, assim, ela conseguiu fazer desse palco que estão dando para ela agora, ela está usando essa ferramenta de uma forma muito forte, e realmente é a forma que ela devia usar. Justamente para ela falar, por conta da experiência dela, ela consegue tocar mais as pessoas, por ser alguma coisa mais pessoal, né, a gente se conecta mesmo, e ela tem mesmo que continuar fazendo isso, usar do palco, usar da voz que estão dando, o fato de tá sendo best-seller, está sendo extremamente valorizada, é algo que realmente a gente, inclusive, devia continuar incentivando o consumo desses conteúdos, porque ela tem vários livros, inclusive, que são muito, muito gostosos de se ler, porque são leituras simples, são leituras agradáveis, são leituras fáceis. E realmente é algo que, por exemplo, eu não vou dar um livro feminista de presente para o meu melhor amigo. Dá? Vai que ele precisa, né? Vai que aquilo toca na cabeça dele alguma coisa, acende uma lâmpada, assim. E é isso, galera. Infelizmente, hoje é a nossa última palestra, mas todos vocês têm o nosso e-mail do evento aqui, né? Então acho que qualquer coisa a gente pode continuar a discussão por lá. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, caso queiram, sei lá, só fazer um meet para tomar um vinho e discutir teoria feminista, não sei, vai que, né? E aí a gente marca por lá. E é isso, queria realmente agradecer a todos vocês, principalmente os que ficaram até agora, porque a gente foi muito além do horário. Foi um evento maravilhoso, foi realmente muitas coisas. Sim, Alicia, vamos. Muitas coisas, muitos assuntos pautados aqui de extrema importância, desde a literatura, a análise do discurso, a simplesmente relatos de vida, que foi basicamente o que eu trouxe para vocês, e questionamentos, né? E é como a Diana disse, eu sempre tenho esse pequeno vício de fazer as pessoas questionarem a forma como a gente normaliza tudo e as coisas que a gente acha que são comuns, né? Porque já está aí há tanto tempo. Mais uma vez, muito obrigada a todos, ao apoio dessas pessoas maravilhosas. Diana, muito obrigada, você é incrível. Alice, muito obrigada por todo o apoio no background também, e eu queria agradecer a organização, a Luana, a Maria Luísa, eu mesma, Maria Alice de novo, e a Anne e a Andra, e acho que eu lembrei de todo mundo. E principalmente a vocês que ficaram durante esse mês inteiro com a gente, e aguentando Os a gente nossos falar. monitores. Sim, os nossos monitores. Muito Também. Muito obrigada por lembrar os nossos monitores, que foram a Vanessa, O a Davi. Emanuele e o Davi, né? E a Tami. E é isso. Boa tarde para todos. Boa noite para alguns. Eu acho que a gente tem uma diferença de fuso. E é isso, galera. Obrigadão. Obrigada, Sam. Você é incrível. Obrigada pelo convite para ser mais uma vez sua mediadora. É sempre uma honra, é sempre uma experiência indescritível. Muito obrigada à organização do evento também por esse convite. Obrigada a todos os presentes. Obrigada a toda a contribuição. É muito bom ver rostos conhecidos aqui, mas é melhor ainda ver gente nova e ver gente de outros lugares prestigiando o evento como um todo, mas principalmente a palestra da ação, que é essa que a gente está agora. E é isso. Como a Marilis falou, as palestrantes todas podem ser encontradas através do Instagram do PPGLA-UEA, Programa de Letras e Artes, através do e-mail do evento, e qualquer coisa, só mandar um salve para elas, que se elas quiserem responder e puderem, elas responderão, mas eu aceito fortemente esse convite para a Conspiração Manauara feminista. Eu acho que é extremamente importante mulheres nortistas se unirem, sendo elas nortistas de nascimento ou de acolhimento, como eu. Então, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem bem. Se forem sair de casa, usem máscaras, usem álcool em gel. Espero que aqueles que acreditam nisso possam ir ao ato no sábado. Caso não seja possível, também está tudo bem. E é isso. Se cuidem e questionem.
Agradecer a presença da professora Maristela, que ela foi professora de Com muitos nós aqui da certeza. graduação, e ela acompanhou o evento, e a gente está aqui, e ela que, Nunca fui nossa, aluna dela. apresentou muitas das referências que a gente tem até hoje, por causa delas, que são maravilhosas. Muita admiração. É isso, gente. Obrigadão, boa noite e até a próxima.